parte das perguntas e respostas. E temos aqui, eu já tenho uma, minha. Eu queria saber quais são os aspectos importantes para o treinamento de uma equipe para que se tenha sucesso na aplicação desse sistema. Olha, como a gente vai trabalhar com vaso de pressão, que é um compressor, nós vamos trabalhar com regulagens de pressão, nós vamos trabalhar com a questão do bico. Nós fizemos da seguinte forma lá na Solepox, a gente pegou e fez um curso mesmo, né? Lógico que a gente teve uma curva de aprendizado, acho que todo mundo que mexe com a tecnologia nova tem uma curva de aprendizado, então a gente teve que entender, fizemos aplicações na fábrica, né? Fomos regulando o compressor, bico, todas essas coisas tiveram que passar. Mas chega uma hora que a gente, né, já tem um domínio da coisa e está seguro, pega a equipe e faz um acompanhamento junto e faz um curso. Porque é um ciclo que tem começo, meio e fim, né? Você tem que começar a aplicar, você depois tem que fazer toda a limpeza do equipamento e recolocar ele em condições para o dia seguinte. Porque essa é outra coisa perigosa, viu, Ari? É você não limpar bem o equipamento, no dia seguinte você acha que está com o equipamento perfeito, e aí começa a trabalhar, já engasga, já trava a bomba, já começa um monte de coisa, né? Então, nesse aspecto, precisa ter gente consciente e tem que ter gente que está trabalhando com aquele equipamento, né? Ganha produtividade, mas é aquela curva que a gente fala, de agregar valor no Brasil, né? Menos gente, mas gente muito mais capacitada e mais bem informada. Nesse aspecto que você falou da limpeza do equipamento, você sofre algumas restrições dos clientes do local de limpeza, tem que sair para fora, tem que ter um aparato especial, porque afinal você está mexendo com solventes, né? Dependendo da área, às vezes é proibido isso. Não tem problema, porque a gente sempre trabalha dentro de tambores, de baldes. O que acaba acontecendo? No processo, você está terminando de pintar, né? Então, você terminou, ainda vai ter um resto de tinta dentro do circuito. Não tem como você evitar isso, né? Se você for muito esperto, você já pode começar a botar thinner no circuito, para o thinner empurrar a tinta até o bico. Mas é perigoso, porque, de repente, você dá uma espreada, já entra thinner na formulação, você já vai ter já um trecho estragado. Então, o que acaba acontecendo? No final, você começa a colocar thinner no sistema para poder ele ser bombeado e começar a expulsar a resina. Nesse momento, essa resina você já tem que ir descartando, mas não descarte isso dentro do thinner, não vá sujar thinner. É um descarte mesmo num balde qualquer lá que você coloca, tá certo? Quando começar a ver fluido que começa a vir thinner, aí normalmente a gente faz um ciclo de limpeza. A gente põe até o próprio bico que está saindo do airless no balde e vai limpando ele. Então, eu estou circulando o thinner até eu ver que ele está... E aí eu começo a descartar. Descartei, eu ponho um thinner novo e limpa. E esse ciclo você tem que fazer algumas vezes, até que o thinner esteja bem limpo, né? A tua medição é thinner limpo. O thinner está limpo, aí a gente para o ciclo e a máquina está pronta para poder trabalhar no dia seguinte. Você diria, então, que fazer a limpeza uma vez por dia ou é suficiente, ou a cada parada, por exemplo, parei para o pessoal almoçar ou qualquer coisa, eu tenho que voltar a fazer a limpeza? Obrigatoriamente você vai fazer a limpeza a cada ciclo de pintura, porque se você... Epóxi, ele não quer saber se você foi almoçar, tomar cafezinho, né? O epóxi, ele vai reagir e vai travar tudo. Então, se por acaso processo, seja ele porque você vai almoçar, seja ele porque acabou a área, seja ele porque acabou a energia elétrica, seja ele porque a bomba não está mais respondendo, ela pode começar a ter restrições de passagem com o tempo, né? As mangueiras vão ficando mais estreitas e tudo mais. Você tem que entrar com o thinner e isso acontece, viu? Já tive caso em que você estava pintando, acabou a energia elétrica. E agora? Agora, meu amigo, limpa o sistema, salva o equipamento, né? Porque você não vai conseguir fazer diferente aí. Você vai ter que realmente sair limpando. Só respondendo melhor a tua pergunta anterior, então a gente está sempre trabalhando dentro de bombonas, sabe? Eu tiro o bico dela e vou trabalhando dentro de bombona, dentro do circuito. Eu não fico jogando thinner no ambiente. Não existe geração de névoa de thinner no ambiente, que é perigosíssimo, né? Seria explosivo. Então é tudo dentro de circuitos muito fechados, assim, bem tranquilo. Nesse sentido é bem tranquilo. A gente nem deixa a pistola para fora, a gente mergulha ela dentro do thinner, então ela fica como se fosse um circuito fechado mesmo.
Você mencionou, faltou energia elétrica, você tem que limpar. Se não tem energia, você tem algum dispositivo especial, gerador, alguma coisa assim, para limpar? Ou como que é? Ou ela é autolimpante? Não, não é autolimpante, mas você tem que lembrar que você tem um compressor com um reservatório de ar de pulmão. E ele é o suficiente para poder fazer os ciclos de limpeza. Agora, se você trabalha com um compressor direto, não é bom primeiro porque vai ficar pulsando a tinta. Então, teoricamente, você tem que realmente trabalhar sempre com um reservatório que eles chamam de amortecedor de compressor, né? Mas aí alguém fala, não, eu tenho um compressor melhor, que é difuso, tal, que não é de pistão, vou botar direto na linha. E eu não recomendaria um reservatório para poder, primeiro, evitar qualquer pulso de pressão na linha, e segundo, que se acabar a energia elétrica, eu tenho a reserva para poder limpar o equipamento. Então, nesse caso, compressores alternativos não são muito recomendáveis também para o próprio processo, ou são? Não, eles são desde que tem um reservatório. Ele pode ser qualquer sistema pode ser difuso, pode ser de turbina, pode ser pistão, desde que esteja um reservatório para poder garantir, né, uma situação de emergência aí que você tem que salvar. Ok. Bom, mais uma pergunta aqui qual o consumo máximo e mínimo que conseguimos executar em uma demão de tinta? Então, aí, assim, tudo uma questão de querer a tua exigência de qualidade. Se você quiser dar uma demão de 150 gramas, você vai dar, mas fica um negócio que eu não gosto, acho que não dá cobertura suficiente, eu acho que não fica adequado. E vamos falar de tinta 100% sólidos, tá? Porque tem muita gente que usa airless com bastante solvente, né? Então, o pessoal que trabalha, às vezes, em pintura de pintura metálica, estrutura metálica, eles têm realmente bastante solventes dentro lá. Tanto que você vê muito equipamento que ele mistura lá e deixa o dia inteiro, né, trabalhando aquela mistura de epóxi. Mas nós estamos falando de resina 100% sólido com resina epóxi líquida. Tá? O que a gente tem observado, assim, um piso muito bom, tal, 350, 400 gramas, se o cara também já for bom demais, sabe? Já estiver fazendo um spray bem feito. Mas é bom você, para o cálculo de consumo e para não errar na hora de vender, porque é fácil você fazer cálculo baixo, e, vou conseguir fazer uma pintura aí por R$18, R$19 o metro quadrado. Mas depois o consumo aumenta, e é natural que aumente, porque o bico consome um pouco mais, o operador dá uma bobeada, precisa dar uma repassada, e aí simplesmente você começou a pagar para trabalhar em vez de receber, né? Isso vem ao encontro da próxima pergunta. Qual é a margem de perda, então, no processo? Pois é. Então, a margem de perda é interessante, porque é o seguinte, se você for fazer uma área muito grande, então a margem de perda é pequena. Porque o que você vai perder, com certeza, é o resto da última tinta que vai embora, dependendo do circuito, aí são de 2 a 3 quilos de tinta que você não consegue salvar, vai embora mesmo. Então, se você vai fazer uma área pequena, essa quantidade de tinta é a mesma, né? Não muda nada, tá certo? Considerando em condições ideais de temperatura e pressão, no sentido de que você não vai ter problema no circuito e tudo mais, você vai ter mais algumas perdas, mais as bordas, onde você tem que vazar um pouco, né, para poder fechar bem o ciclo. Importante isso, aí que você fez, é o seguinte, sempre fazer a proteção lateral, né, sempre fazer aquela máscara em volta, e outra coisa, que é importantíssimo também, você está fazendo um piso numa faixa, terminou ela hoje, e vai fazer a faixa do lado amanhã, essa faixa que você fez, porque querendo pintando, vai ter uma névoa. Essa névoa não é visível, inclusive, mas ela está lá. Ela vai cair em cima do teu piso que você fez no dia seguinte, que está brilhante, maravilhoso, e ele vai ficar meio mateado, assim, vai ficar meio fosco. E quando você tirar a lona, vai ficar claramente uma área totalmente protegida, muito brilhante e outra. E aí você acabou de estragar o piso do dia anterior. Então a gente sempre tem uma lonona assim que puxa nas laterais e trabalha na área. Ok. Área de garagem de prédio, podemos utilizar o sistema airless? Podemos e muita gente usa, bastante, né? A gente vê bastante vídeo disso aí. Eu não uso particularmente, eu acabo não usando, mas eu vejo muita gente usando, é natural. Sempre engano, né, que normalmente pisos de garagem, o concreto piso de garagem sempre é meia boca, né? É difícil encontrar uma garagem assim com piso bonito mesmo. Por quê? Porque normalmente ele é executado no sol, né? O único piso
que é normalmente bonito no edifício garagem, é o térreo. Porque subiu a laje toda e o cara faz o último lá embaixo, e aí ele já é, né, coberto, protegido, não tem evaporação, não tem nada. Mas normalmente os pisos de cima sempre tem problema, né? Acabou, não pode mais dar acabamento, choveu, deu borrachudo, o sol bateu, atrapalha toda a planicidade. Então, normalmente, são pisos que vão estar feios, de concreto. Portanto, imagine consumo bom e faça um spray adequado. Ok. Qual a vida útil média de um bico? E quais as principais manutenções no maquinário para garantir essa vida útil? O bico, a gente tem uma experiência com as nossas tintas, mas ele vai depender muito do tipo de formulação da tua tinta, né? Se você vai ter malhas mais grossas ou mais finas. Até o pessoal da AWS falou assim, não use malha superior a 400, porque isso acaba consumindo muito bico, é muito abrasivo, tá certo? Então, desculpe, inferior, né? É um número menor. Então, o bico, a gente tem observado assim, que você vai ter que trocar um bico a cada 1.500 metros, 2.000 metros. É o número que a gente acaba tendo lá para poder ter um leque bom. Se você quiser forçar um pouco mais, pode até ir. Mas isso eu falo baseado nas nossas tintas. Eu não tenho como falar isso muito das tintas dos outros. Na questão do equipamento, para o equipamento estar sempre em boa qualidade, é a limpeza mesmo. É a limpeza mesmo. E se você ficar muito tempo num ciclo, por exemplo, tive uma obra aí que nós ficamos assim, quase 4 horas projetando. Aí começa a aquecer demais a câmera de bombeamento, e aí eu acho que já começa a complicar. Tanto que teve um caso lá que de uma hora travou tudo, perdemos, tivemos que queimar geral. E aí o que estava acontecendo? É melhor, nesse sentido, fazer ciclos menores, esfria o equipamento tal, para poder recomeçar o processo, tá? Eu acho que é dessa forma que você acaba preservando. É que quando você tem uma área grande, você quer mandar ver mesmo e vai. Ou trabalhe com 2 equipamentos, né? Para poder ir. Mas cada vez que você parar com o equipamento, ciclo de limpeza. Ciclo de limpeza. Aí não tem fuga, não. Porque nós estamos falando com resinas epóxi, né? Às vezes, quando o pessoal trabalha com resinas acrílicas, monocomponente e tal, trabalha muito mais horas, uma coisa mais tranquila e tal. E lembrando que no sistema airless, começou, não para mais, né? Não é aquela pintura de parede que você dá um spray aqui, puxa a escada, vai para lá, dá outro spray lá, não tem essa conversa. Nós começou com o epóxi e vai embora. Então, a gente sempre fala que quando vai começar, todo mundo já conversinha, tomou café, fumou cigarrinho, foi no banheiro, agora nós vamos pegar no breu. É como não se pode fosse parar. lançar autonivelante, não tem mais conversa. Então, aproveitando o link, existe tinta em poliuretano que se possa usar nesse sistema? Existe. O pessoal faz isso, mas eu não usaria. Nós tentamos usar poliuretano, normalmente os alifáticos aí, que normalmente tem mais solventes aromáticos, que tem um cheiro mais forte, né? Os acetatos, aí, seja chileno, é um pouco mais complicado, porque acaba, né, jogando para a atmosfera, para o ambiente do operador, um solvente forte e tóxico, né? Então, isso aí já é um pouco mais complicado. O spray é possível fazer, sim, tá? Nós tentamos também com resinas poliasparticas, é possível também. O pessoal dos Estados Unidos faz isso, né? Mas tem que saber regular bem isso aí, porque também é reação rápida, tá? E tem a turma que faz os poliuretanos aromáticos, que também usam bastante esse tipo de equipamento para poder dar primers, tal, mas não como um acabamento, às vezes é mais para distribuir um primer rapidão no chão e tudo mais, tá? O pessoal que faz impermeabilizações usa bastante equipamento também. Ok. Bom, você disse que os equipamentos esquentam, né? Então, é indicado refrigerar o produto antes da aplicação para poder ter mais tempo? Olha, teoricamente, essa ia talvez ser uma ideia, mas vamos lembrar que se eu resfriar o epóxi, o que eu faço? Você aumenta o tempo. Eu aumento a viscosidade. Começa a ficar muito, a viscosidade vai lá para cima. Então, nós nunca tentamos isso, mas eu não sei se é uma boa ideia fazer isso, não. Eu não sei se você vai compensar muito mais, porque a hora que passar na câmara de bombeamento, ele vai estar atritando mesmo, vai estar, né, transmitindo energia da bomba para a tinta, né, e aí vai embora.
A aplicação Airless permite um filme muito perfeito, enquanto o rolo deixa um pouco texturizado. Como sempre tem detalhes no concreto, esses problemas de acabamento fica mais evidente com Airless? O que realmente é o melhor, o que é mais vendido? O mais vendido ainda é com rolo, né? Porque você não precisa... Vamos dizer, você vai fazer uma pintura de 1.000 metros quadrados com rolo ou com Airless. Com rolo, o que você precisa? O rolo. O rolo. Certo? Passa uma mistura lá, uma furadeira e o rolo. No Airless você já tem que ter uma certa estrutura. Mas, por outro lado, no rolo você vai precisar de 7, 8 funcionários. Enquanto que no Airless, com 2, 3 funcionários, 2 bem capacitados, estão dando conta do recado, né? No Airless você vai precisar de energia elétrica trifásica, uma estrutura um pouco maior. No outro, basicamente, uma furadeira aqui né, 110, 220 e você está resolvendo. Então, tem prós e contras nesse sistema aí. Mas qual que era a outra pergunta? Tinha mais uma outra questão aí que você tinha feito. A aplicação de Airless permite um filme muito perfeito? Sim, perfeito com uma tinta autonivelante, né? A formulação ela tem que estar preparada para isso, né? Então tem que ter bons desaeradores, tem que ter nivelador, tal. Tem que ter a questão de superfície, agente de superfície para poder não abrir facilmente. Lembrando que, aí acho que a pergunta ela diz diferente. O piso está ondulado, cheio de textura, tal. Pintura Airless vai revelar? Vai. Até falo por quê. Primeiro porque brilha muito. E, diferentemente de um autonivelante, o autonivelante, quando você puxa lá 3, 4 milímetros, você tem compensações, né? Então, ele vai aqui, lá, e vai dar uma corrigida, né? Dentro das suas limitações. Mas o Airless, nós estamos falando de um filme muito mais fino, né? Se for aplicado direto. Obviamente, eu posso fazer uma regularização, posso fazer um multilayer lá, posso fazer alguma coisa para poder melhorar a situação, tá? Mas... lembrando que se eu for jogar direto num piso que está com problema de planicidade, você vai revelar os problemas, porque piso de concreto é fosco, não brilha, você não consegue identificar claramente aquilo. Nós que trabalhamos nesse meio já sabemos, né? A gente olha num piso que tem problema de planicidade, o teu pé já até vai até tropicando lá, você sabe que o negócio está com problema. E aí é bom conversar com o cliente, abertamente com o cliente, e falar, olha, está ciente que vai acontecer isso e vai revelar? Porque muitas vezes ele não tem capacidade de discernimento ou não tem abstração, e ele não está entendendo o que vai acontecer. E aí você pinta e fala, tua tinta que entortou todo o meu piso, né, que está todo ondulado. E aí, meu amigo, até conversar e mostrar que não é isso, né, o que é FF, aí já complicou. Ok. Bem, considerando, então, o custo, a pintura seria a especificação com custo mais... Esse tipo de pintura teria uma especificação com um custo mais baixo? O cliente que compra pintura quer economizar. Será que no Brasil temos mercado para trabalhar com Airless? Temos, mas de fato não é uma pintura mais barata, é uma pintura mais cara, como o consumo de tinta e tudo mais. Trabalhando, obviamente, comparando tintas de qualidade, né? Mesmo, não vou ficar comparando uma tinta cheia de solvente com uma de qualidade, porque aí você está em base diferente. Então, considerando que é a mesma qualidade de tinta rolada ou o Airless vai ter um consumo mais alto, sim. Porém, o resultado dessa pintura é muito superior. E muitas vezes você pode quase estar vendendo, não abertamente falando que é um autonivelante, mas para o cliente ele fala, puxa, mas o efeito é quase igual a um autonivelante. Eu falei, quase igual. Então eu gostei disso. E ele vai sair de um patamar de pintura, mas não vai chegar num patamar de autonivelante, ele pode ficar aqui no meio do caminho. Então, é possível. Mas, lembrando, é muito importante que a planicidade do piso de concreto esteja muito bom. Tá? Bom, o estucamento prévio à aplicação da pintura é feita com material específico, tipo um primer com carga. Ou, neste caso, o Airless, né, é feito com a própria tinta. E, por último, qual, neste caso, seria o consumo médio? Os seladores, a gente não usa os endurecedores nobres de uma pintura de acabamento, né? Quando a gente fala em pintura de acabamento, você está falando de endurecedores que são aminas cicloalifáticas, isoforanas de amina, ou seja, material caro. Não vou jogar material caro para fazer um primer ou selador. Então, lá eu posso usar um adulto de amina, posso usar
um produto mais barato que tem a função de selamento, propriamente dito, né? Eu quero estucar. Se você quiser estucar com tinta, pode fazer, não há nada que te proíba, a não ser que você está agregando custo e não está agregando valor, você está perdendo dinheiro nesse processo. Agora, se é a única coisa que você tem na obra, faça isso. Qual a porcentagem de diluição de solventes nas pinturas aplicadas no airless? E quanto ao odor, não seria um grande problema dentro das grandes empresas? Isso, cheiro. Tá. Na tinta mesmo, zero. Se a tinta estiver pronta, manda e vai embora. Não tem que ficar botando thinner nela para poder cortar a viscosidade dela. A tinta tradicional, né, vamos dizer, de primeira qualidade, sem solvente, aí 100% sólidos, ela não emite odor. O máximo que você vai sentir é aquele cheiro de epóxi, sei lá, né? Não vai ter cheiro de chileno, tolueno, porque a gente não coloca isso nas formulações. Então, não tem solventes aromáticos. Então, nesse sentido, não é problema, não. Né? A gente trabalha em grandes áreas e nunca ninguém teve essa reclamação. E mesmo o cheiro que você tem não é nenhum cheiro absurdo, não. É do epóxi, resina epóxi. Agora, lembrando, né, quem não tem referência em resina epóxi, muita gente compra resina epóxi aí, cheia de solvente, e fala, nossa, você viu? Resina epóxi tem um cheiro muito forte, tal. A gente sabe que tem, né, esse erro que comete-se muito. Eu entendo que nós estamos com um público aqui, sabe o que nós estamos falando, e a tinta é simplesmente sem nenhum desses solventes com, né, aromáticos aí, terríveis, aí, tolueno, chileno, que acaba carregando muita tinta. E, obviamente, quando você projeta e atomiza essa tinta, você realmente libera esse solvente rapidamente na atmosfera. Então, tem que se evitar. É uma questão de formulação, não é uma questão de sistema, né? Não é uma questão de método de aplicação. Ok. Aqui tem mais uma outra pergunta. Seria, se eu entendi, seria o seguinte. Nós temos aí, aplicando com o airless, em 400 metros quadrados por hora. Em áreas planas contra outros métodos. Comparando o airless 400 metros quadrados por hora, quais são os rendimentos dos outros métodos? Acredito que para ter aí uma comparação. Eu não tenho esse número tão aferido assim, mas não é só uma questão de por metro, né? Por metro por funcionário, porque você também tem que entrar essa conta aí, né? Uma conta que você trabalha com muito menos funcionários, ou seja, um processo muito mais eficiente do que um rolo, né? Mas eu acredito que 400 metros quadrados por demão aí, você vai levar, sei lá, 1h30, 2 horas, com 4, 5 funcionários, não sei. Tá, isso para outros métodos, né? Newton, Levon, alguém tem uma opinião sobre isso? De produção? No rolo. Então. Ok. Bom, considerando-se um consumo de 500 gramas por metro quadrado, este consumo englobaria da resina ao primer? Está correta essa afirmação? Quando você faz uma especificação? Só tinta. Só o componente A da tinta, inclusive, que a gente calcula. Tem que calcular até o B a mais nessa história. Tá? Ok. Bom, que é um pouco difícil, né? Mas estão perguntando qual seria a diferença de preço entre pinturas com rolo e airless. É muito da tabela de cada um, né? Da tabela de cada um. Mas vamos fazer uma escala de 10 aí, se a pintura no rolo, né? E também é uma questão de consumo, né? Então, fica um pouco complicado responder isso aí, porque, na verdade, é o mesmo preço por quilogramas por metro quadrado. A única diferença é que você está gastando mais gramas por metro quadrado no airless do que numa pintura tradicional. Então, numa pintura tradicional, vamos calcular que você calcule, você faça uma pintura com 300 gramas de tinta por metro quadrado, né? Na escala 10, na outra você vai acabar indo para 500, você vai estar aumentando facilmente aí 30%, 40% de custo. Mas, no fundo, assim, o quilo da tinta, o preço do tinta é o mesmo, não muda isso. Nesse sentido, a formulação da tinta airless, ela não é mais cara, é só uma questão de consumo. O consumo é maior, então o preço de venda é maior, porque você vai botar mais tinta por metro quadrado no piso. Mais uma minha. Considerando-se as peculiaridades do Brasil, do nosso mercado, você diria que o sistema airless ainda é uma tecnologia emergente, há muito campo, ou está patinando e o futuro é incerto?
Boa, Futuro incerto fechou com a chave de ouro. Não, eu acho que é uma tecnologia muito dominada, eu acho que ela é pouco explorada e ela é limitada, muitas vezes, pela falta de treinamento que a gente tem, né? Essa característica que a gente tanto luta no Brasil, que a gente tem que investir muito mais em capacitação e utilizar equipamentos que tenham maior eficiência. De fato, a mão de obra no Brasil ainda é barata, e por isso que além de ser mão de obra barata, investimento em equipamentos no Brasil ainda é muito caro, né? Então, você vai comprar um equipamento, você compra ele e mais um outro de impostos. E aí, quem tem dificuldade em investir porque já tem pouco capital no Brasil, acaba tendo dificuldade em avançar nessas tecnologias. Mas eu acho que ela tem pontos que são interessantes, que é quando realmente você tem uma área grande, livre, sabe, um projeto bacana, que tem que ir rápido, então aí ela ganha. Aí não tem nem discussão, investe porque realmente vai funcionar e aí vai ter um avanço. Mas ela já é muito usada em algumas indústrias aí, por exemplo, a indústria do offshore, né, na indústria naval, não tem nem discussão, ninguém está rolando mais nada, é só pintura. Nas grandes construtoras que vão pintar tetos, forro, é tudo no airless, ninguém não fica mais pensando. Obviamente que aí são outros tipos de tinta, mas não tem mais essa discussão, o cara vai ficar pintando um navio inteiro no rolo, tá certo? Não tem cabimento, fora que o filme é incompleto, fora que a qualidade é muito inferior e tudo mais. Mas no piso a gente tem essa possibilidade, a gente está, né, cada vez mais usando esse tipo de tecnologia e tem que usar mesmo, nós temos que evoluir, nós temos que estar atingindo o patamar de outros países. Mas lembrando que não é porque tem airless lá fora que acabou o rolo. Pintura de rolo também vai ter, e principalmente para piso, não tem o que discutir, né? Ok. E, como última pergunta, essa é de cunho empresarial, a Solepox sempre aplica as suas resinas ou também terceiriza a aplicação? Ela aplica unicamente as suas resinas, ela não terceiriza a aplicação. O que nós temos é alguns sistemas que a gente, aí mais na área de impermeabilizantes, né, que a gente tem um parceiro, muito amigo aí, a gente acaba fazendo um híbrido de produtos nossos com eles e tal, mas na parte de pisos é 100% Solepox mesmo. E Alexis, muito obrigado, brilhante apresentação.